Oi, gente, hoje eu vim falar com vocês a respeito dos absorventes de microfibra e tentar entender por que eles dividem, né, tantas opiniões. O absorvente de microfibra não é recomendado ficar em contato direto com a pele da criança, tá? Porque ele tem a característica de absorver rapidamente e pode acabar removendo junto a proteção natural que a pele tem, como oleosidade e umidade. Essa pele fica mais vulnerável, mais sensível, e quando vem o xixi e o cocô, entra em contato com ela, pode acabar causando alguma vermelhidão, irritação, até lesões ou assaduras, dependendo do tempo e da situação que ficou aquela pele ali. Mas não se preocupe, geralmente criando uma barreira entre o microfibra e entre a pele já é suficiente para que não tenham todas essas reações, né? Então, assim, dessa forma a gente consegue aproveitar o que tem de bom no microfibra, essa característica de absorção rápida, a nosso favor. Então, ele absorvendo rápido e tendo outro embaixo que consiga coletar esse xixi lentamente, pode ser uma ajustada ou pode ser um absorvente com mais camadas de algodão que você coloque embaixo dele, às vezes já é suficiente para que você possa utilizar o absorvente de microfibra com essa característica de rápida absorção, tá? É um exemplo. E alguma roupinha da criança que também é de algodão, você pode estar utilizando por baixo ou assim junto com uma ajustada. Muitas vezes, só o fato de você utilizar ele dentro do bolso já é suficiente, mesmo ele estando tão próximo da pele, muitas vezes já é suficiente para que você possa utilizar sem ter nenhum problema de lesão, de assadura. Porque o tecido do bolso também é sintético, mas ele não tem a característica de absorver, então ele não vai ter essa questão de absorver tão rápido. Ele vai passar o xixi por ali e o xixi vai passar ali para debaixo para o microfibra, onde vai absorver rapidamente esse xixi e o número de camadas e o que mais estiver combinando junto é o que vai dar o tempo entre uma troca e outra, tá? Mas ele funciona mais ou menos assim. Aí você precisa testar, já que os bolsos das fraldas também são de poliéster, também são sintético, pode acontecer da sua criança realmente não aceitar esse tipo de tecido, né? Ter preferências por tecidos naturais. E eu já fiz um vídeo aqui explicando, caso isso aconteça, alternativas mais em conta que você pode utilizar, feitas a partir de paninhos de saco de pano de chão ou com roupinhas da criança que você também pode estar utilizando, tá? Que sejam geralmente de algodão, né? Roupinha da criança. Aí você deixa essa parte mais perto com a pele da criança, pode ser uma calça, ou uma roupinha aí, e faz combinações diferentes. Por exemplo, a calça aqui é de moletom, mas aí se você tiver junto, pode colocar essa calça de moletom dentro do bodyzinho, que é um outro tecido, que é uma malha de algodão. E aí vai quebrar o tempo entre as fibras do tecido, né, porque eles têm tempos de absorções diferentes. E vai acabar te dando tempos de trocas diferentes. E o mesmo microfibra estando ali por perto, ele vai estar mais longe da pele, tá? São alternativas. Outra coisa que a gente observa é que os absorventes de microfibras não são todos iguais. Eles têm camadas diferentes, então você vai encontrar alguns com 2, 3, 4, 5 camadas. E lógico que eles vão ter tempos e resultados diferentes, né? Então a gente só fixa no nome. A gente só percebe que é microfibra, mas acaba não comparando que eles têm camadas diferentes entre si. Eu tenho esse daqui da de pano, por exemplo, né? Eles não têm só esses aqui de 2 camadas, eles têm demais também. Mas este aqui, ele é só 2 camadinhas, né? Ele tem uma camada por fora e uma camadinha, 2 camadinhas por fora. Ele não tem mais camadas internas, né? Esse daqui a gente comprou num desapego. E às vezes pode acontecer isso aí com você. E lá, quando ele foi vendido no site, provavelmente tem todas as descrições direitinho, dizendo para qual finalidade, qual tempo você deve usar. Se é como reforço, se é como noturno, né? E quando a gente compra assim no desapego, a gente só vem com aquele lote e chegam os absorventes. Não que você precise saber exatamente, anotar no caderninho aí quantas camadas e que tipo de tecido é, não é isso. Você pode simplesmente observar que um é mais fininho e quando você coloca ele com determinadas combinações, ele dura X tempo. E aí, quando você coloca ele com outras combinações, ele dura mais. É isso que você precisa saber testando. Qual o momento de encaixar ele? Às vezes a gente está com muitas camadas aqui de algodão, faz um volume muito grande e aí fica difícil de ajustar aqui na perninha, porque acabam ficando buraquinhos. Aí ele é perfeito colocar uma camadinha fina de microfibra em cima, porque ele vai ajudar que não faça um volume tão grande, né? Lógico que aqui não vai colocar em contato com a pele da criança, mas é só um exemplo quando está dentro do bolso da fralda, né? Então, às vezes, é isso que ajuda a ter o tempo ideal ali na nossa combinação no dia a dia, dentro da nossa rotina, tá? Além do número de camadas ser diferentes, o microfibra também não é igual em qualidade.
um tecido vai ser diferente do outro, vai depender do fabricante, tá? Então tem os absorventes próprios de diferentes fabricantes, que pode ter sim qualidades diferentes entre um microfibra e outro. E também tem tipos de microfibras que são diferentes. Por exemplo, aqui na minha cidade eu encontro em lojas de aviamento esses tecidos que são de microfibra. Eles chamam aqui de atoalhado de poliéster ou felpa sintética, né? Também são 100% poliéster. E ele vai ter uma qualidade diferente deste. Também é muito utilizado microfibra para limpezas de carro e limpezas domésticas. E essas qualidades também vão ser diferentes. Tanto se você procurar aí por preço, você vai ver que tem paninhos de limpeza de microfibra que são bem caros, que são utilizados para limpeza de carro, né? Essa parte automotiva. Então tem uns que são bem específicos, são grossos, são com mais camadas também. E tem uns que são até bem macios, são muito bons. E que eles têm uma absorção bem interessante, qualidades diferentes. Enquanto a gente às vezes encontra no mercado lá só uma camadinha, né, de microfibra bem fininha, e que às vezes também não surte um efeito bom aqui devido ao número de camadas e qualidade de tecido. Só combinando e testando para a gente ver o que é mais ideal em determinada combinação, com qual tipo de tecido ele vai agir melhor. Não é que aquele fininho do mercado não absorva, não funcione e seja ruim. De repente a gente está tentando utilizar ele como se ele fosse um deste, no tempo errado, com a combinação errada, com o tipo de tecido que não é o melhor, não é o errado, né? Mas não seria o mais adequado para usar naquele momento com ele. O microfibra também se caracteriza por essas fibrazinhas aqui, ó. Se você pegar ele de pertinho, ele tem assim o formato, né, do tecido, das fibras de uma toalha, só que ele é de poliéster, né, onde ficam aquelas fibrazinhas assim uma em cima da outra. E essas fibras, com o tempo, dependendo do uso, né, e da maneira que a gente faz a manutenção dele, essas fibras elas vão achatando, elas vão deitando. E isso também tira o poder de absorção inicial da microfibra. Então, de repente, pode acontecer aí que seu absorvente de microfibra não esteja funcionando como deveria, porque essas fibras já estão muito compactadas. E aí você pode usar alguns métodos para tentar soltar melhor essas fibras. Eu não tenho nenhum durex, nenhuma fita adesiva daquelas largas, sabe? Mas se você tiver aí, você usa que é mais fácil. Você pega um durex, uma fita adesiva, assim, e aí você passa nele no sentido oposto das fibras. Não sei se eu passei aqui. Fazendo com que essas fibras se levantem novamente. Né? Se esse processo for muito trabalhoso, olha no meio como já dá pra ver as fibras de pezinho, ó. Aqui também deitadinhas, ó. Se esse processo for muito trabalhoso, eu acho que ele é, mas ele é simples, né? Porque você já tá com o absorvente ali. Você pode tentar lavar eles e quando você for estender, e até se você puder adotar isso como um hábito, você segura o absorvente assim firme com as duas mãos e sacode ele quando ele estiver molhado assim. Faz isso de preferência assim dos dois lados. E você vai ver que quando ele estiver molhado, você fazendo isso, essas fibras vão soltar muito mais. Você também pode fazer uma lavagem de vez em quando com uma aguinha morna do chuveiro ou com a banheira da criança ali, quando você der um banho rapidinho e vê que a aguinha ainda tá morna, deixa ele de molho um pouquinho, depois sacode ele antes de estender, né? Faz a lavagem normal, depois você sacode ele antes de estender. Deixar ele também de molho na aguinha morna com um pouquinho de vinagre também amacia as fibras e também ajuda a soltar essas fibras. E também a secadora, né? Essas secadoras de roupa, na temperatura, se não for muito alta, ela também ajuda a soltar as fibras, mas aí tem gasto de energia e você escolhe se você acha que vale a pena o investimento ou não. E outra coisa que é importante falar, que o absorvente de microfibra nem sempre ele está visível. Muitas vezes ele está assim dentro de uma capinha de microfrice, como essa de carvão, ou de café, que é aquela marronzinha, né? E tem alguns também que tem microfrice que é um branquinho, é bem parecido com um toque deste. Se eu não me engano, é de pano tem, ou tinha. E ele também tem microfibra dentro. E pode ter alguns com capinha de soft, de microsoft, se você comprar. De repente aqui no Brasil tinha algumas pessoas que faziam. E aí você tem que observar o que tem dentro desse absorvente. Por exemplo, o absorvente, apesar do nome, né, ser de carvão de bambu, onde dá muito essa impressão de que ele é um tecido natural,
mas ele não é. Ele é um absorvente também sintético, que também tem absorventes de microfibra dentro e que a pele da sua criança talvez também não aceite, né? Mas é importante saber o que ele é, para você entender que ele funciona como absorção rápida, mas ele vai ter um pequeno atraso ou diferença de tempo entre o microfibra puro, porque o xixi vai precisar passar primeiro por essa camada de microflice que não absorve, né? Por isso que ela mantém esse toque seco. Ele vai precisar penetrar nela para entrar ali embaixo. Muitas vezes, quando a gente recebe esses absorventes, a gente até acha que eles estão impermeabilizados, porque formam pocinhas de água, né? Quando a gente tenta fazer algum tipo de teste, e ele demora mesmo para entrar ali, porque não tem peso, não é uma característica desse tipo de tecido, igual o Microsoft, né? Ele repele, ele não absorve. Mas quando ele tá ali com o peso da criança envolvido na fralda, ele tende a absorver bem sim, tá? Então, ele absorve, depois dentro é microfibra, é absorção rápida, mas tem uma pequena diferença de tempo entre este e este aqui. Embora na falta deste eu utilizo os de carvão, tá? Que é diferente daqueles absorventes de algodão e bambu, que você vai encontrar aí no AliExpress chamado de bambu cotton, né? Esses são tecidos naturais, porque ele é tecido de bambu e de algodão, né? Fibras de bambu e de algodão, né? Uma porcentagem ali de cada um, acho que 55 de bambu e 45 de algodão, assim como o cânhamo também. São tecidos naturais. Já esses de carvão de bambu e os de café, é mais natural no nome, né? Não vou entrar em detalhes agora na fabricação, na produção deles, mas são tecidos sintéticos, tá? Não é um tecido natural. Caso você esteja pensando em comprar eles devido a alguma alergia, reação da pele da criança, opte pelos tecidos de algodão que nós temos aqui, se você tá com um pouco investimento, tecido de saco de pano de chão e as próprias roupinhas lá da criança, que geralmente são de algodão, confere na etiqueta, elas podem estar te ajudando, né, a utilizar eles em contato com a pele da criança. Então é isso, os absorventes de microfibra, eles podem ser um grande aliado, devido ao tempo de absorção ser rápida, e combinando eles com algum absorvente que retenha eles embaixo, pode te dar um tempo muito bom, né? Há crianças que utilizam só o microfibra do nascimento até o desfraude e nem combinam outro tipo embaixo. Vai variar de criança para criança. Mas se você estava usando microfibra até agora e estava dando tudo certo, mas de repente começou a vazar, pode acontecer que a sua criança tenha aumentado o fluxo de xixi, que ela esteja mais pesada agora, que esse peso dela esteja simplesmente esmagando aqui a absorção que ele fez e esteja vazando por esse motivo. De repente esteja na hora de fazer uma combinação diferente, aumentando ou o número de camadas ou colocando tecidos que absorvam um pouquinho mais lento embaixo, né? Ou muitas camadas de algodão ou outros tipos de tecido embaixo. Moletom combinado com poliéster, que pode te ajudar a dar mais tempo entre uma troca e outra, tá bom? Então é isso, gente. Se você for com alguma dúvida, não deixe de deixar aí nos comentários para mim. Compartilhe essa ideia com alguém que você acredite que vai ajudar, que vai ser útil. Vamos simplificar aí o uso das fraldas ecológicas, porque é bem mais simples do que a gente imagina, tá bom? Tchau, tchau.